Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise. O material submetido hoje explora como a inteligência artificial está revolucionando a análise do metabolismo celular, prometendo diagnósticos mais rápidos para doenças complexas numa escala global. Olá! E, bom, sem enrolação, vamos direto para a primeira análise crítica desse texto. Vamos sim! O nosso primeiro ponto é sobre o alinhamento de público e consistência de tom. A inconsistência na complexidade da linguagem cria um descompasso com o público-alvo, enfraquecendo o impacto da mensagem central. A fraqueza aqui é muito clara, logo de cara. Aham. O texto começa de um jeito extremamente convidativo, né? Ele usa aquela metáfora da usina para explicar o metabolismo celular. Uma imagem ótima, por sinal. Nossa, excelente! Mas o problema é que ele rapidamente abandona essa ponte didática. Sim, ele implode a ponte. Exato. Ele mergulha do nada em jargões super densos. Tipo, ele joga lá glicólise aeróbica de Warburg, transcriptoma de... Sequenciamento de RNA de célula única. Isso, tal do scRNA-seq. E tudo isso sem uma transição adequada. Fica muito abrupto. E aí, isso aliena completamente o leitor leigo, né? Aquele leitor que foi atraído pela introdução mais simples. Totalmente. E por outro lado, se a gente pensar num especialista lendo isso, Ele vai achar a abertura meio boba. pois é, pode parecer superficial demais para ele. Então existe um conflito enorme aí sobre quem o texto realmente está tentando alcançar. É uma crise de identidade. E a nossa sugestão para resolver isso é definir claramente o nível de conhecimento do leitor final e manter uma rampa de aprendizado gradual. Sim, se o objetivo do autor é tornar uma ciência super complexa, acessível e, engajadora, a metáfora inicial não pode simplesmente ser descartada no primeiro parágrafo. De jeito nenhum, ela tem que servir como a espinha dorsal de todo o argumento. Exatamente, ancorando os termos técnicos pesados em conceitos visuais que o leitor já se familiarizou. Vamos dar uns exemplos concretos de como fazer isso? Bora. Pega o tal do método scRNA-seq. O nome já assusta. Muito. Em vez de só definir isso de um jeito técnico, o texto pode explicar como uma ferramenta que lê as ordens de serviço. Ordens de serviço? Isso. Os RNA seriam as ordens de serviço de máquinas individuais dentro daquela usina celular que ele apresentou lá no começo. Ah, entendi. Fica muito mais visual. Você não perde o termo técnico, mas dá um amortecedor para o leitor. E tem outro exemplo muito bom para aplicar isso, que é aquela parte sobre a glicólise aeróbica de Warburg em células cancerígenas. Nossa, esse termo é um tijolo no meio do texto. E em vez de isolar esse termo bioquímico, o autor poderia ilustrar isso usando a usina de novo. Mostrando a usina entrando num modo de emergência, talvez? Isso, ou se tornando uma usina desonesta, sabe? Que começa a consumir combustível de forma frenética. Aham. De um jeito super ineficiente só para sustentar uma expansão descontrolada. Que seria o tumor crescendo. Fica perfeito. E sabe de uma coisa? Assim como esses conceitos técnicos estão ali isolados da metáfora principal, eu reparei que os exemplos práticos no final do texto também sofrem de um isolamento bem parecido. Sim. O que nos leva direto para o nosso segundo ponto de análise. Exato! O ponto sobre estrutura e fluxo. O texto detalha várias iniciativas de ponta, tipo o Instituto Broad do MIT, a In Silico Medicine nos Estados Unidos. O Human Cell Atlas na Europa. Isso, e o Max Planck na Alemanha. Só que o tópico frasal desse nosso segundo ponto é o seguinte: o aglomerado de exemplos geográficos no parágrafo final transforma uma narrativa promissora de colaboração numa simples lista de catálogo superficial. A fraqueza estrutural aí machuca muito a tese dele. Machuca demais. Porque lá no primeiro parágrafo, o autor faz uma promessa muito forte, né? Ele diz que esse avanço pulsa em redes globais. Ele até chama de corrida colaborativa. Exatamente. Mas aí você chega no último parágrafo e o que ele te entrega é só uma listagem de silos isolados. Um passeio turístico. Ele pula dos Estados Unidos para a Europa e depois cai na Alemanha super rápido. Citando aquelas acurácias altas, 95%, 92%. E joga os nomes dos softwares, tipo SCO Metabolismo, MetaPath, mas não mostra como esses polos interagem. Faltou o como. A estrutura atual contradiz a tese da colaboração. Ele espalha as engrenagens na mesa, mas não mostra o motor funcionando. Adorei essa imagem. E qual é a sugestão prática para isso?
A sugestão é reestruturar o parágrafo final para focar no fluxo de trabalho global e na interdependência das pesquisas, em vez de só ficar listando localizações e instituições. É mostrar o ecossistema de verdade, né? O efeito de rede da inteligência artificial aplicada à saúde global. Sim, e dando exemplos concretos de novo, em vez de apresentar o Human Cell Atlas e as pesquisas do MIT como itens totalmente separados em frases diferentes, o autor pode reescrever para mostrar uma relação de causa e efeito clara. Como assim? Tipo, ele pode demonstrar como os dados massivos que estão sendo mapeados pelos 3.000 cientistas do consórcio europeu fornecem, na verdade, o mapa cru. Ah, matéria-prima. Isso, o minério vital que permite que modelos americanos maravilhosos como o S-metabolismo sequer funcionem. Nossa, isso muda tudo. Uma coisa depende da outra. Uma não existe sem a outra. A Europa minera os dados, os Estados Unidos treinam o algoritmo. E dá para fazer a mesma coisa com a Alemanha. O texto poderia conectar as descobertas de intervenção precoce do MetaPath, lá na Alemanha, com os ensaios clínicos virtuais da InSilico Medicine, nos Estados Unidos. Ilustrando um pipeline colaborativo real, né? A IA alemã identifica a falha na célula e a plataforma americana simula os fármacos para curar aquilo. Tudo integrado numa grande esteira de produção científica global. Isso sim prova a tese da colaboração que ele prometeu. Fica infinitamente melhor, mas, falando em IA e acurácia alta, a gente precisa entrar no nosso terceiro ponto de crítica, que é sobre completude e foco. O ponto mais perigoso do texto, eu diria. Com certeza, o texto tem uma visão sobre a inteligência artificial onde ela é pintada como um superanalista, um sistema capaz de processar dados multiômicos e resolver as limitações de ruído e os erros dos métodos tradicionais. Atingindo aquela precisão quase perfeita que ele cita. Isso. E aí entra o nosso tópico frasal para esse bloco. A apresentação da inteligência artificial como uma solução puramente mágica e sem falhas omite as limitações reais da tecnologia, minando a robustez e a credibilidade do argumento central. A fraqueza aqui é que o texto adota uma postura excessivamente otimista. Quase cega. Um hype descontrolado, sabe? Sim, ele contrasta as margens de erro de 30% dos métodos tradicionais de laboratório com a precisão de até 95% da IA. E ao fazer isso, ele ignora um fato crucial. A IA depende intrinsecamente de dados do mundo real para aprender. Exato. Se os métodos extrativos tradicionais lá na bancada geram ruídos experimentais, Erros de pipetagem, variações de temperatura. esses mesmos ruídos inevitavelmente vão alimentar a IA. E isso gera vieses algorítmicos. O famoso lixo entra, lixo sai. Perfeito. A ausência total de contrapontos ou limitações faz essa análise parecer superficialmente promocional. Parece uma brochura de vendas do Vale do Silício, não um texto de liderança de pensamento. Eu, como leitora atenta, começo a desconfiar do autor quando ele não me mostra nenhuma área cinzenta. É como um candidato em entrevista de emprego dizendo que o maior defeito é ser perfeccionista. Nossa, sim! O detector de mentiras apita na hora.